Fala meninada, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Seguinte, gravando essa aula aqui, né, de madrugada. Geralmente eu não deixo sem câmera, tá? Me desculpem por isso, mas como eu estou em viagem, estou em deslocamento, né, tem sido bem corrido aí as últimas semanas, então eu vou gravar aqui do jeito que dá mesmo para não deixar o pessoal aí sem algumas aulas de revisão. Tá bom, pessoal? Então, enfim, vamos que vamos. No semestre que vem espero que vocês não estejam, tá? Aqui estudando novamente a plataforma, né, da FATEC Protomaster, né, que é a melhor plataforma disparada aí do mercado, mas espero que vocês não estejam, a não ser que seja para uma outra coisa, tá? Mas já saibam que, né, no semestre que vem, além da nossa metodologia por exercício, que é brutal, né, tem aluno aí fazendo 48, 50, enfim, 51, pô, eu costumo fazer a prova, faço 52, 51, 50, né? Então a meninada aí chegando bem no pico máximo mesmo do que dá para fazer na prova, né? Assim, total, né? Isso se baseando pelas 54 questões, né? Agora com 64, enfim, tem galera até fazendo mais aí. Eu quando fiz essa última prova de 64 questões, acertei 58, né? Em 6 questões. Então, estava um tempinho sem estudar. Então, a meninada aí, nossa senhora, pegando o primeiro lugar fácil, né? Tá bom, pessoal? Então, feito essa introdução aqui, né, sabendo que a galera vai ter uma atualização na plataforma, a gente passando aí por agora trilha de estudos, né? Então, além do nosso nível brutal aí por questões, né? Estudo por questões, enfim, as aulas mais condensadas aí do mercado, a gente também vai ter algumas trilhas de estudos estratégicas aí, tá bom, pessoal? E vocês vão passar lá pelos níveis do Ratazana, tá? É claro que é uma gamificação, né? Então vocês vão passar lá pelo, né, Little Ratazana, Ratazana médio, né, Ratazana, enfim, né? Vocês vão passar até chegar lá no nível Ratazana Master, que é quando o aluno começa a bater 90, 95% de acertos na prova da FATEC. Beleza, pessoal? Então, só para vocês saberem dessa atualização, espero que vocês não estejam, tá? Aqui na plataforma no semestre que vem. Aí não estarão, né? Quem tem acesso de um ano aí tá aproveitando, né? Se precisar, sabe que pode mandar uma mensagem para o professor para fazer a renovação, caso você não tenha sido aprovado, tá bom? Beleza, galera. Então vamos começar aí, cara. Vamos, né, destrinchar algumas questões da FATEC de Química, beleza? E vamos que vamos, tá? Hoje não tá o ideal, mas do jeito que dá aqui de madrugada, enfim, no tempo que eu tô acordado, né? Eu tô gravando aí as aulas de vocês, tá bom? Cara, vamos lá. Vamos lá então, garotada. É o seguinte, ó. Eu trouxe aqui mais ou menos, né, um pouco do que é mais cobrado nas listas, né? O pessoal da plataforma, enfim, com grande facilidade, né? Sabe o padrão da prova, né? Por todas as listas da Proton aí, que são, enfim, as listas mais, né, assertivas aí para a preparação da FATEC, né? Então as nossas listas elas trazem exatamente todas as questões da banca, né? Cada padrão, cada jeito de cobrar, cada jeito de ser cobrado, tá bom? E a gente vai comentar um pouco sobre esse padrão, beleza, pessoal? E aí eu trouxe também aqui um pouco do jeitão que cai na prova, tá? Ou seja, né, os melhores momentos aqui que caem na prova da FATEC, galera. Então, cara, estequiometria, pô, campeãozaço, né? A gente vai fazer, inclusive, algumas aí, não só, né, estequiometria, mas cálculo de massa molar, proporções, né, rendimento, né? Isso daí cai de monte, tá bom, pessoal? Soluções, transformações e reações, né? Tabela periódica, cara, por incrível que pareça, né, gosta de cair na prova. Tem algumas questões padrões também, que são padrões do Centro Paula Souza, né, do SPS. Então, eu que trabalho com ETEC também identifico muitos padrões entre as provas, tá? Obviamente que a FATEC ela traz um nível acima, mas interessante perceber isso também, galera, tá? Cara, ligações, né, vai cair também bastante, né, cai de uma forma, enfim, bastante coesa, bastante tranquila também. Funções inorgânicas, né, cai de um jeito também bastante padrão. A
A FATEC é uma banca que não gosta de cobrar assim tanto inorgânica de um modo muito aprofundado, beleza? Aliás, em química, galera, basicamente a gente não tem nenhuma matéria assim com grande aprofundamento, tá? Isso daqui aparece mais na prova da ETEC, mas também vale a pena citar porque quando cai, né, derruba um pouquinho, tá bom? Que é método de separação de mistura e é bem tranquilo, bem fácil, né? Galera que fez as listas 1 aí já tá craque nisso, mistura, substância, filtração, porque na verdade ali você começa a construir a base de química, né, cara? Tá? Então, beleza, vamos que vamos aí, pessoal. Para a primeira questão aqui, cara. E na primeira questão, pessoal, a gente vai trazer meio que a química básica, né? Aqui eu vou elaborar um pouco, né, o estudo da química com vocês e basicamente a gente vai fazer uma questão aí de massa molar, tá? E vocês vão ver o quanto isso daqui aparece repetidamente na banca também. Tá bom, pessoal? Então, questão da FATEC aí de algum ano, provavelmente dos anos mais recentes, tá? A gente toma sempre esse cuidado, mas trazendo aí uma questão absolutamente padrão da FATEC, cara, que pode se repetir N vezes, tá? Esse tipo de questão aqui, né, eu faço todas as provas aí, esse tipo de questão é basicamente repetição absoluta. Tá bom, meninada? Então vamos lá, vamos fazer. Galera, ó, o seguinte, cara, pra gente começar, né, o nosso estudo de química, cara, a nossa revisão aqui, bom, vamos partir, né, que a gente está estudando o átomo, né? Então, à medida que a gente vai estudar, né, uma das partes aí menores, né, da matéria, né, que se tem identificação, né, obviamente que, né, depois a física quântica dá para abrir essa discussão, mas uma dos modelos atômicos aí, inclusive considerados, você tem ali no núcleo, né, desse átomozinho, você tem o próton, né, você tem o nêutron e você tem um carinho também que toda hora a gente escuta falar, né, que ali daqui a pouco a gente vai estudar a carga elétrica, ali na eletrosfera rondando, pessoal, tá? Então, basicamente, toda a química ela vai funcionar assim. Você vai pegar uma coisa muito pequenininha, né, uma coisa, né, muito pequena aí, considerado pelo tamanho da matéria, um hidrogênio, por exemplo, um átomo de oxigênio, você vai pegar um átomo de carbono, vai dar um zoom e basicamente daqui vão sair todas as coisas que acontecem na química. Tá bom, pessoal? Cara, se a gente olha para isso aqui, ó, né, prótons e nêutrons ali dentro do núcleo, né, basicamente você tem isso daqui quase de uma maneira imutável, tá? Obviamente, né, a gente vai falar de fissão nuclear, vamos falar de mais coisas aqui, vamos falar de radioatividade, é claro que a gente vai mexer aqui, tá? Mas basicamente isso aqui, né, o número de prótons, inclusive, guarda isso, o número de prótons é o RG do átomo, tá? Ele identifica o átomo, tá? É o RG, a identificação. Tanto é que na hora que você vai olhar para a tabela periódica, você olha para ele, tá? E aqui você tem na eletrosfera, os elétrons rondando cada átomo. E aí, ó, o que, que você acha que vai acontecer? A outra eletrosfera vai encontrar, né, esse átomo aqui e elas vão se ligar, vão formar depois aí o conjunto de dois átomos vai formar uma molécula. Tá bom, pessoal? Então, para a gente fazer uma introdução bem básica aqui, a gente está fazendo basicamente, quando a gente vai estudar química, a gente está fazendo o estudo do átomo, tá bom? E aí, diante disso, diante de todas as possibilidades de ligações que isso daqui tem, né, de combustão, de reação, de oxidação, de oxirredução, enfim, a gente vai estudar mais aprofundadamente, tá? Mas basicamente tudo que a gente vai fazer na química gira em torno disso, beleza? Então você vai analisar uma geometria molecular, gira em torno disso. Você vai analisar uma oxirredução, gira em torno disso. No fundo, tudo gira em torno disso aqui. Você tem a identificação de um átomo, né? Você identifica ali o núcleo central dele e na eletrosfera você tem algumas carguinhas rondando, né? Aí depois a gente vai falar da teoria do octeto e tudo mais, tá? Mas basicamente uma quer buscar a outra aí para no universo elas se equilibrarem, tá bom? Equilíbrio, tá? Basicamente as molequinhas aí elas ficam rondando procurando equilíbrio no universo. Beleza, pessoal? Enfim, espero até que eu não tenha rabiscado muito, tá? Então, basicamente, né, todo o estudo da química que a gente vai fazer vai girar em torno disso, ok? Cara, vou tentar, galera, fazer o mais rápido possível as questões, certo?
Então vamos lá, ó. Galera, aqui, né, ele conta uma historinha, então padrão aí da FATEC, tá bom? Ele vai te contar uma história, vai te contextualizar a questão. Os textos não são tão longos igual os textos do Enem, mas eles vão ser, né, um pouco, né, às vezes um pouco denso, tá bom? Então, é importante você, né, enfim, a título de velocidade de prova, você ter isso aí em mente, tá bom? Beleza, pessoal? Então ele falou aqui do vazamento de um composto, né? Desóculo, enfim, impossível falar esse nome, mas ele te deu um composto de sódio e faz a pergunta, né? No, nesse nome absolutamente difícil, a porcentagem de cloro em massa é aproximadamente igual a. Galera, essa daqui, cara, é uma questão absolutamente padrão, tá? Ele vai te pedir aí a porcentagem de massa diante do contexto da molécula inteira, tá bom? Diante do composto inteiro. Ou seja, ele está falando que cada um desse aqui, ó, né, cada uma dessas aqui tem uma massa molar, né? Tem uma massa molar. E juntos, né, vai ter a massa molar aí do composto, certo? Então, basicamente, para a gente calcular a porcentagem do que ele pede aqui do sódio, tá? Do Na dentro disso tudo aqui, o que, que a gente vai fazer? Cálculo de porcentagem, galera, sem novidade nenhuma, beleza? Então, porcentagem do Na, né, da total será, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular cada massinha molar aí, juntar todo mundo, tá? Colocar aqui o sódio em cima, para a gente poder calcular a porcentagem de massa diante do composto inteiro, tá? Então o composto inteiro ele tem um total de massa e a gente vai calcular a porcentagem só referente ao Na. Belezinha, pessoal? Tranquilo, simples, questão absolutamente padrão, beleza? A gente vai fazer algumas questões aí como essa, tá? Muito bem, pessoal. Então, cara, para a gente começar, vamos calcular aqui as massas molares, né? De cada compostozinho desse aqui. Então, vamos lá. Ó. Bom, aqui o carbono a gente ele informou, né, as massas molares, tá bom? Então o carbono a gente tem C3, ou seja, 3 carboninhos e grama por mol, né, 12 gramas por mol do carbono, tá? Então se a gente tem 3 carbonos, a gente vai multiplicar 3 por 12. Tá? Então fica 36, tá? Todo mundo aqui é grama por mol, então não vou colocar para todo mundo, tá? Beleza. Aí, o que, que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos calcular do oxigênio, né? Então, o oxigênio a gente tem 3 oxigênios também. Então, a gente vai calcular aí multiplicado por 14, né? Que é a massa molar. Aliás, né? Desculpa, né? O oxigênio é 16, né? Então, estou pegando em ordem do composto, tá? Então, o oxigênio é 16. Então, 3 vezes 16 até ontem à noite era 48, né, galera? Tá? Beleza, professor, e agora? Bom, agora a gente vai seguir o N3, né? Então, o nitrogênio agora, ó. Vamos calcular o nitrogênio. Então, a gente tem 3 nitrogênios, né? Que multiplicado por 14, até ontem à noite dava 42. Beleza, pessoal? Beleza. Agora a gente vai pegar o Na. Professor, mas o Na entra na conta? Entra, ué, porque você quer calcular, né, a massa total, certo? Então, para você calcular a massa total do composto, você tem que pegar cada massa molar aqui e somar. Tudo bem? Então, Nazinho aqui, ó, você tem um Na e você vai multiplicar por 23, que é a massa molar dele. Beleza? 23. Beleza, professor, fechou. Agora só falta quem? Só falta o Cl2, né? Então, agora só falta o Cl2, galera, que é o cloro. Né? O cloro a minha mãe usa, né, para limpar o banheiro, professor. Beleza, maravilha. Né? Cloro, inclusive, a gente tem Cl2, né? Então, 2 multiplicado por 35,5, né, galera? Beleza? Então, isso aqui dá um total de 71, certo? Pô, galera, aqui ficou tranquilaço, né? Aqui ficou bem tranquilo. Então, 36 mais 48, até ontem à noite, ó. 30 mais 40, 70, né?
mais 8,78 mais 6,84. Então 84 mais 42, aqui vai dar 120. Então essa conta toda aqui, essa fita inteira aqui fica 126, né, galera? Pera aí, deixa eu fechar aqui. Beleza. Opa, deixa eu fechar aqui. Tá. Então fica 126. Bom, 126 mais 23, pessoal, né? Vai ficar, ó, 120 mais 20, 149. É isso aí, né? Enfim, se eu errei alguma conta aí, vocês me corrijam, hein? 149 mais 71, galera. Vai ficar, ó, 140 mais 70. Acertei a conta? 210, né? Ó, 140 mais 60, 210. Nessas horas aqui, ó, 140 mais 70, 210, mais um 100, né? 220. 220. Beleza, pessoal? Então fechou. Então a gente calculou aqui, ó, a massa total da bagaça, né? A gente calculou aqui a massa total da bagaça, certo? Que é 120. E do NA, professor? O NA tá sozinho aqui, ó, inclusive, né? 23. Né? E ele pergunta a porcentagem. Opa, desculpa, né? Por que eu peguei o sódio, né? Porque o professor tá loucão, né? O professor tá gravando de madrugada, então o professor, né, tá loucão, né? Ele quer a porcentagem de cloro, né, galera? Então, ó, 71 aqui, ó, né? A massa molar total aqui, né, da partezinha do cloro, né, 71, certo, galera? Fechou então? Pô, aqui, então a gente faz até, né, de cabeça essa bagaça aí, não faz? A gente faz até de cabeça aí. Pessoal, aqui, ó, né, vou ser sincero para vocês, tá? Eu sei que a galera ia querer montar a conta, né? 71 dividido, né, por 220, beleza? Sei que o pessoal ia querer montar a conta. Galera, vou falar um negócio para vocês. Aqui eu ia fazer um arredondamento, tá? Então, aproximando, ó, 70 dividido por 220, tá? Fatiou, passou aqui, ó, 7 por, né, 22, tá? Galera, isso aqui, ó, né, se fosse 21, ia dar mais ou menos aí a 1/3, né? 1/3 é igual a 0,33, que é 33%, tá? Então, o mais próximo disso aí, ó, como esse número aqui, inclusive, é um pouquinho menor, né? Aliás, né? Ele é um pouquinho maior, então vai cair um pouco, ó, 32%, beleza? Letra B de bucéfalo, tá bom, pessoal? Cara, questão absolutamente padrão, absolutamente possível de cair na prova, tá bom? Questão em que você tem que calcular a porcentagem do cloro em relação à massa por inteiro. Tranquilo, pessoal? Inclusive exercício de nível 2 aqui das nossas listas, né? Mas tranquilo pra caramba também. Beleza? Então fechou. Pô, falei pra vocês que aparece bastante, ó, né? Olha aqui. Olha aqui uma outra aí aparecendo, né? Bonitinho, né? Então, vamos lá, ó. Ele te dá essa... Ele, na verdade, pessoal, ele te dá uma historinha. Aí, então, ele te conta uma historinha aqui no texto base. Só que você bateu o olho, você viu que já é uma reação simples aqui, ó. Reagentes, produtos. Você já tá ligado que, né, com certeza, o que você vai precisar fazer, beleza? Então, ele fala assim, ó. A massa de lítio necessária para reagir completamente com 3,2 quilogramas de oxigênio em quilogramas, né, será... Tá, então ele está perguntando isso aqui para você, né? Ó, a massa de lítio necessária para reagir com 3,2 de oxigênio. Então, pessoal, o que, que ele está falando aqui? Ó? Tá vendo que ele te deu a massa molar? Né? E você saber manusear aqui a massa molar vai ser bem importante, né? Então vamos lá, vamos calcular aqui, ó, as massinhas de cada um. Então vamos ver. Aqui, ó, para 4 de lítio, né? Para 4 átomos de lítio aqui, a gente vai ter, então, 4 multiplicado por 7, né, pessoal? Aqui, ó, ele deu a massa molar do lítio, né? Que é 7 gramas por mol. Então, multiplicado por 4, já que a gente tem 4 lítios, a gente tem, então, 28, né? Beleza? Gramas por mol. Muito bem, pessoal. Aqui, quando a gente vai pegar agora o oxigênio, então a gente, né, tem 2 oxigênios e a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, né? Então a gente vai multiplicar 2 por 16, beleza? 2 por 16, então a gente tem 32 aqui, ó.
gramas por mol. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então tá bom, né? A gente não vai somar nem nada. E ele pergunta o seguinte, ó, né? Ele fala assim, ó, para reagir completamente com 3,2 kg de oxigênio em quilogramas você precisará de quanto de lítio? De quanto de massa de lítio? Beleza, pessoal? O que ele está falando é o seguinte, ó, cara. Né? Nessa reação aqui, que inclusive está balanceada, né? A primeira coisa que você vai fazer, então a gente tem 4 de lítio, né? 2 multiplicado por 2, aqui a gente também tem 4 lítios aqui, tá? E aqui, ó, 2, né? Aqui 2 multiplicado pelo oxigênio, então a gente também tem, aqui no coeficiente estequiométrico, a gente também tem 2 oxigênios, tá? Então a gente tem 2 oxigênios e 2 oxigênios aqui, ou seja, né, a reação ela está balanceada, né? Então a reação está balanceada, então sem problema nenhum, tá? A primeira checagem que você faz, beleza? Se não tivesse, professor, aí você ia balancear, tá bom? O número de átomos aqui dos reagentes tem que ser igual ao dos produtos, beleza? Enfim, né, supondo aí que a gente está em um mundo que não desaparece molequinha, não desaparece átomo nem nada, tudo bem? Então, basicamente, só essa verificação que você fez, fechou, você já verificou. Beleza, professor, e agora? Então, cara, o que ele está falando é o seguinte, ó, para esse tanto de lítio aqui, né, com esse tanto de oxigênio, eu tenho essa proporção aqui molecular, beleza? Ou seja, galera, né, se a gente tem 28 gramas, se a gente tem 32 gramas por mol para 3,2, já vou colocar 10 a terceira aqui, tá? Então estou pegando o K aqui e já multiplicando para deixar em gramas, tá? Eu preciso de 3,2 gramas, né, de massa, tudo bem? Muito bem. E se a gente tivesse, né, e a gente sabe, né, que de lítio a gente tem 28 gramas por mol. Ou seja, de quanto a gente vai precisar, tudo bem? Ou seja, você vai fazer o cálculo de x, tá bom? Regra de 3 básica, e só isso que o exercício ia pedir, cara, tá bom? Exercício absolutamente padrão aí da banca, absolutamente padrão. Certo, pessoal? Tá bom? Tranquilo, né? Então, ó, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Fazendo a regrinha de 3, né? O x passou para cá, né, que multiplicou 32, o 28 passou para cá. Então, o 28 já está multiplicando aqui, ó, 3,2 vezes 10, a terceira multiplicado por 28, né? A gente divide então por, ó, o 32 estava aqui, né, que multiplicou o x, passou para cá. Beleza? Muito bem, aí você só vem aqui, ó, dá uma arrumadinha aqui no 3,2, né? Passa a vírgula para lá. Já que você cresceu o número, então você vai diminuir o coeficiente, né? Então, o que era 3 aqui vai passar para 2, né? Então, você tem 32, fatiou, passou, simplificou, já era, né, galera? Então, ó, agora você tem 28 multiplicado por 10 a segunda, né? Isso aqui vai dar, ó, 2.800 gramas, né, molecada? Então, fechou 2.800 gramas, então a gente tem, ó, o cálculo de x é igual a 2.800 gramas, né, que passando para aquilo aí, ó, só a tua vírgula está aqui, para passar para aquilo você só passa 3 para a esquerda, então 2,8 quilogramas. Fechou, pessoal? Letra C de casa, né? E aqui eu nem falei. Letra B aqui, né, do nosso famoso bucéfalo, né? Dele, o cavalo de Alexandre o Grande. É nóis? Fechou, 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 professor. Então tá bom. Então beleza, galera. Vamos para a próxima aí? Bom, pessoal, então, cara, aqui, ó, o que que a gente fez aqui, né? Nessa primeira partezinha aqui do nosso resumo, né? A gente calculou porcentagem em massa, tá bom? Então, cálculo padrão aqui, só para você aprender a calcular a massinha molar, né? Então, como é que você faz para calcular a massinha molar? Aí você pega os coeficientes, beleza? Pega os coeficientes aí do seu composto e multiplica pela massinha molar de cada um, tá bom? Foi o que a gente fez aí nos dois exercícios, tá? Nesse daqui especificamente, a gente só fez uma regra de 3 para saber uma proporção, ou seja, se 32 gramas por mol
reagem com 28 gramas por mol de lítio, né, ou seja, 32 de oxigênio reage com 28 gramas por mol de lítio, então se a gente tivesse 3,2, quanto que precisaríamos de lítio, né, se a gente tivesse isso daqui de oxigênio, tá? Então a gente montou a regrinha de 3 aí e foi feliz. Certo, pessoal? Tá bom? Tranquilo, né? Bem tranquilo, professor. Beleza. Pessoal, isso daqui é uma outra coisinha que ama de paixão cair na, na FATEC, tá bom? Que é o que, professor? Que são as funções orgânicas, tá? E nesse caso aqui, funções oxigenadas, beleza? Eu vou deixar no resuminho aí algumas funções orgânicas, tá? Se você quiser procurar algumas, né, enfim, um resuminho também de funções orgânicas, é claro que faz bem, beleza? Tá? Mal não vai fazer, beleza? Mas você tem nos materiaizinhos da Proton aí as principais funções orgânicas e geralmente, cara, a FATEC cobra seco, tá? Ela cobra o nome da função orgânica, beleza? Então, bem tranquilo, bem fácil mesmo aqui, ó, por exemplo. E não tem rodeio, né, pessoal? O que você tem aqui na copulina, pô? Aqui você tem ácido carboxílico, né? Então você tem o OH aqui, ó, né? Aqui você tem um carbono escondido, dupla ligação com oxigênio e aqui você tem o radical. Beleza? Então, você tem ácido carboxílico aqui, ó. Cadê o ácido carboxílico? Olha lá, né? Carbono, dupla ligação de oxigênio, OH e a ligação com o radical, certo? Ou seja, fechou. Aqui você já, né, matou uma parada aqui, ó, né? Ácido carboxílico. Carboxílico. Beleza? Então, fechou. Aqui a gente já identificou, né? Estou ensinando você a resolver a prova da forma mais rápida possível também, né? Não precisamos ler nada, só olhamos para a estrutura e já estamos matando a questão, tá? Beleza, professor. E agora, cara? E para o androstenol, né? O difícil é falar o nome dos compostos orgânicos aí, né, galera? Beleza? Então, ó, outra aqui que a gente vai ter, né? Composto orgânico com oxigênio, né? Você tem o H identificado aqui, galera, né? Então, aqui você tem um carboninho, né? Ele não precisa aparecer aqui, ó, quando ele está assim, ele está oculto, certo? Mas aqui você tem um carboninho ligado com OH, tá? Isso daí é função álcool, beleza? Se ele tivesse, né, em um ciclo, aí sim ele seria fenol, né? Então você vem lá no resuminho da próton monstruoso aqui, ó, né? Então você olha aqui, né, o radical ligado com H, tá vendo? Álcool, beleza? Sem dúvida, ó, tá vendo? Se ele tivesse um ciclo, aí sim ele seria fenol, beleza? Se ele tivesse no benzeno, né? Tá? O que é o benzeno, professor? Esses dias eu fui na missa e o padre estava benzeno. Não, não é isso, galera, tá? O benzeno aqui é o anel aqui, benzeno, tá? Então isso daqui significa como se fosse um resumo, né? Para você não ficar escrevendo toda hora toda a cadeia carbônica aqui com todos os carbonos. Beleza? Então fechou, professor. Então, cara, fácil demais. Pois é, pessoal, tá? Então, identificação basicamente direta das bagaças aí, tá? Fechado? Beleza? Ó, tá vendo? Ele cai pra caramba, né? Ó, ele cai pra caramba. Tá vendo? Né? O ácido carboxílico aqui cai demais. Ó, lá de novo, dupla O, né? Ácido carboxílico. Beleza? Dupla O. E aqui a gente tem ligação com o H. Então, ligado com o carbono mais o radical, né? O que é o radical, professor? O radical é o restante aqui da molequinha, né? Então o restante da molequinha dá para cá o radical, beleza? Então aqui a gente tem identificação da função orgânica ácido carboxílico. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né, professor? Então a gente está entre a D e a E. E agora, professor, é amida ou é amina, né? Eu, enfim, já diria, né, o menor, né? O menor que é a namorada dele é a mina, né? Mas não é isso que a gente está falando, né, galera? Já diria o menor, né? Não sou eu que estou falando, hein? Pelo amor de Deus, tá bom? Mas já diria o menor, é a mina. Será que é a mina, né, pessoal? Bom, aí você tem que fazer a diferenciação aqui nesse caso, né, pessoal, da mina, né, ou da amida, beleza? Então aqui você tem os compostos orgânicos com nitrogênio,
né? Mas está tranquilo demais aí para você fazer essa identificação, certo? Ó, então se a gente tivesse amida, né, a gente teria aqui nitrogênio, né, ligado com os Hs, certo? Aqui o carbono e dupla O, beleza? Vamos ver se a gente tem dupla O. Ó, aqui a gente não tem dupla O, né? Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Aqui a gente tem a abreviação aqui NH, né? NH, sei lá. Aí a geometria molecular aqui, não vamos entrar nisso, né? Mas sei lá como que ele tá ligado, mas aqui eu tenho certeza absoluta, né? A primeira certeza da minha vida é a morte, a segunda é que eu tenho a mina aqui, né? A mina. Nossa, professor, é mesmo? É, pois é, aqui você tem a mina. Fechou, galera? Tranquilo? Tranquilaço, professor. Você tá louco, tá maluco, fácil demais. Pois é, tá bom, pessoal? Então, ó, guarda uma coisa. Isso daqui cai de uma forma tão, né, tão reta, beleza? Que realmente, cara, se você pegar aqui a lista da Proto aqui, ó, brutal, velho, que eu tava resolvendo insanamente aqui a parada, é o seguinte, ó, você vai ver, tá vendo? E cai repetidamente aqui, ó lá, dopamina, adrenalina, aí que ele quer, né, fazer análise biológica e psicológica, né, neuroquímico, né, do cérebro e quer te perguntar sobre as funções, tá bom? Então, total, 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 total. Beleza? Isso aqui cai, ou seja, para você fazer a identificação, né, da função orgânica. Fechou, professor? Manjei, então tá bom. Tamo junto, então, né? Alguns macetes rápidos aí, né, para você pegar, beleza? Ó lá, pessoal, que a gente acabou de falar isso aqui, o principal, né, cara? OH, né? Álcool, OH sem anel aromático, se tiver anel aromático, né? Tiver o benzenão lá, então ele é fenol, beleza? Olha lá, aqui o ácido carboxílico, que a gente já pegou o jeitão lá, né? Dupla OH, ó, cadê? Ácido carboxílico, dupla OH, ligado ao carbono, beleza? E depois o radical, enfim, né? Tem alguns macetes rápidos aí para você matar. Fechou? Aí pega o aldeído, a acetona e tá bom demais para você ter isso daí enfim, levar isso daí para prova como resumo. Tranquilo, pessoal? Tá? Ó, galera, aqui, cara, matando pela interpretação, né? Por que eu coloquei assim, galera? Porque você vê que essa questão aqui, cara, você realmente não vai precisar de tanta coisa assim, não. Né? Você vai precisar da sua interpretação e da sua boa vontade. Beleza? Então, interessante essa questão para você perceber que também, né, nas questões de química, assim como na ETEC, algumas questões de química aí da FATEC também vão te cobrar insanamente aí a questão da interpretação. Beleza? E, cara, não acho essa questão aqui, sabe, absolutamente trivial, mas que você consegue sair pela interpretação. Então vamos sair pela interpretação aqui para a gente poder matar junto a parada. Então vamos lá, ó. As duas maiores esperanças para as fontes de energia no futuro são as células de combustível a combustível por hidrogênio. As células por energia e as células por energia solar, tá bom? Então aqui são duas coisas aqui que a gente grifaria, porque elas parecem ser importantes, tá? O uso combinado das duas células, no qual usa-se a energia solar para quebrar moléculas de água, na produção de gás hidrogênio e posteriormente abastecer células a combustível por hidrogênio seria ideal, por ser particularmente limpo. Certo? Ah, galera, deixa eu falar para vocês, ó, não esqueça, tá, da live do sábado aí, dia 13, é isso, né? No dia 13 às 14 horas, tá bom? Então, ó, você está assistindo essa aula aqui, já está dando de revisão, às 14 horas, no dia 13 do 12, a gente vai fazer nossa live de revisão aí, tá? Então, não esquece disso, desse compromisso, certo? Beleza? Então tá bom, só porque eu lembrei aqui, tá? Beleza, continuando. Essa é a chamada fotossíntese artificial, que vem sendo alvo de pesquisa de vários grupos cientistas ao redor. Né? Sobre o processo descrito, assinale a alternativa correta, beleza? Galera, meio que ele chamou para o texto aqui, tá? Então, quando ele chama para o texto aqui, há fortes evidências que ele vai tirar, inclusive, a resposta do texto, tá? Isso daqui é uma característica do Centro Paula Souza, SPS, tá? A FAD que monta a prova tem essa característica. Certo, pessoal? Então, ó, a fotossíntese artificial é igual à fotossíntese natural, produzindo glicose
e oxigênio. Cara, ele, né, obviamente, inclusive, que o composto molecular ele vai ser diferente, né? Então, o processo apresenta como desvantagem a produção de metais pesados tóxicos. Galera, não faz absolutamente nenhum sentido, né? Ou seja, por que que você faz uma produção energética, mas você gera um dano tão difícil assim, como seria a produção de metais pesados tóxicos, né? Beleza? Se a gente analisa quimicamente, aí é que a gente chega fora mesmo. Mas se você fosse fazer uma interpretação comum, você ia ver que também não faria sentido, tudo bem? A quebra da molécula de água não necessita de energia, pois é um processo exotérmico. Pô, como, galera, não necessita de energia, né? O tempo todo aqui ele falou que sim, né? Uma das finalidades do processo é produzir hidrogênio para ser utilizado em células a combustível. Beleza, vamos deixar quieto isso aqui. Os cientistas conseguiram reproduzir em laboratório glicose e oxigênio a partir de gás carbônico e água. Seguinte, e na produção de gás e hidrogênio. Ó, seguinte, isso aqui, ó, é o que eu gosto de chamar, tá? Quando eu estou fazendo análise de interpretação textual, de FT. Beleza? Por quê, professor? Porque sim, cara, realmente isso aqui é uma fuga do texto, tá? Ou seja, você não tem, né, nada, né? Já que ele chamou para análise textual, você não tem nada que traga algum indício para esse tipo de resposta. Concorda comigo, né? Ou seja, só sobrou a letra D de jeans aí para a gente ir tranquilo e calmo, certo? Essa daqui, inclusive, estou fazendo com vocês aqui, ó, de primeira mão. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ela é aqui, ó. Vamos lá no nosso gabaritão aí, ó. Letra D de jeans, né? Isso aí. Fechou, pessoal? Então, cara, enfim, matando pela interpretação aí, para você também ter essa manha de prova, tá bom? Beleza? Então, fechou, professor. Beleza, galera? Aqui, ó, vamos lá para uma de concentração de soluções. Cara, geralmente, inclusive, é uma questão que vai ser um pouco padrão também, né? Vai ser um pouco padrão. Então, questão 4. Vamos lá. Vamos lá. Concentração. A amônia, molécula de estrutura semelhante à da fosfina, reage com água produzindo uma solução de caráter básico. A reação que ocorre por isso aqui a gente anota, né? De caráter básico. E a reação que ocorre pode ser representada pela equação química, né? NH3 mais H2O, em que forma? NH4 aquoso mais OH, tá? Muito bem. Uma solução aquosa de NH3 apresenta concentração inicial de 0,02 mol por litro, certo? Então ele falou que essa era a concentração inicial aí da, da amônia, tá bom? NH3, certo? E aí ele falou que é 25 graus, enfim, né? Temperatura padrão, certo? Nessas condições, o valor de concentração de íons OH em mol por litro beleza? Vamos lá, pessoal, então vamos ver como é que a gente faria essa bagaça aqui. Ó, aqui, pessoal, vocês têm que lembrar de uma formulinha que é o seguinte: em um tipo de solução aqui desse, né, para você calcular a constante da base, a constante de equilíbrio, vai ser a multiplicação em módulo dos produtos, tá? Dos produtos dividido pela multiplicação em módulo dos reagentes. Beleza? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Tem uma informação aqui, ó, inclusive, ó, a constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies, né, de reagentes do produto no momento em que ocorre o equilíbrio, tá bom? É como se essa constante aqui dada, né, essa constante aqui estivesse relacionando, né, quando entre produtos e reagentes, tudo isso aqui, toda a equação química entrasse em equilíbrio. Beleza? Então tá bom, professor, beleza. Então, ó, vamos pegar então agora os produtos, né? Então a gente tem OH, né? Aliás, NH4 aquoso.
Então, NH4 mais multiplicado por OH, multiplicado por OH, menos em módulo, beleza? Dividido, galera, por NH3 multiplicado por H2O, errou, pessoal, tá? Isso aqui você não vai pegar, tá bom? Por que você não vai pegar aqui, né, a água? Porque ela está em estado líquido, beleza? Se ela tiver em estado líquido ou estado sólido, você não pega para fazer esse tipo de cálculo, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Tá que não tá muito da hora, né? Beleza? Mas por exemplo, tá vendo aqui, ó, que ó, aqui, galera, a água tá em estado gasoso, beleza? Aqui a água está em estado gasoso, tá? Então aqui você vai pegar, porque dentro da equação inteira, da equação química inteira, isso daqui vai contar para o equilíbrio, tá? Aqui nesse caso, pessoal, como a água está líquida, é como se em molde de concentração ela não muda, não se altera, beleza? Digamos assim que ela está pouco propícia ali a mudar a sua própria concentração. Entende isso? Tá bom? Então, se ela está em estado líquido ou em estado sólido, você não pega ela. Então, a gente não vai pegar a água, tá? A gente vai pegar o NH3, que é o reagente, beleza? Então, a gente pega o reagente, NH3. Beleza, professor, entendi. Tá, então tá. Então, ó, vamos lá. O K do equilíbrio, pessoal, ele deu aqui, né? Ó, que é o KB, né? Então, ele deu a constante de basicidade da amônia, certo? Constante de basicidade da amônia. Então, ele deu aqui o K de equilíbrio, certo? Já vou substituir então, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Ele deu, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual a os produtos. Eu sei, ele deu? Não deu. Então, é x, tá? Multiplicado pelo OH, eu sei, ele deu? Não deu, então é x, tá? Visto que dos produtos, beleza? NH3, pessoal. NH3 está aqui nos reagentes. Ele deu, ele deu, né? 0,02 mol por litro. Beleza? Fechou, professor, então. Então tá bom. Então, ó, vamos já matar essa questão aqui. Vamos matar essa continha. Então, a gente vai fazer. Ou seja, né, pessoal, o que, que a gente vai procurar aqui, né? O que, que a gente vai procurar? Dado que a gente, ó, o valor da concentração de íons e mols por litro. Beleza? Então, a gente já está procurando do OH aqui, ó. Beleza? Então, à medida que a gente calcular x, a gente já achou a resposta. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Questão absolutamente padrão também. Beleza? Então, x quadrado igual a 0,02. Então, eu vou passar isso aqui para a notação científica, ficar 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, né? Passar para a notação científica, né? Opa, por favor, hein? Ó, passou a vírgula para a direitinha, né? Passou a vírgula para a direita, ó. 2, você está aumentando o número, né? Então, aqui, ó, na base 10, você diminui a bagaça, certo? Beleza, professor, manjei. Então, tá bom. Então, já passei diretão aí a bagaça. Agora, ó, só a gente isolar a bagaça, né? Então, vai ficar x quadrado é igual a 2 multiplicado por 2 vezes 10 a menos 2, que multiplica 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Então, vai ficar x quadrado, ó lá, tá acabando a folha já, né? Então, vai ficar x quadrado é igual a 2 multiplicado, ó lá, a ordem dos fatores não altera o viaduto, né? Então, 2 multiplicado por 1,8, 3,6, multiplicado por, ó lá, mesma base, né? Só você somar os expoentes, certo? Então, menos 2 mais menos 5 vai ficar menos 7, certo? Então, galera, tira a raiz dessa bagaça aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó.
como eu sei que, né, para tirar a raiz de 3,6 já vai embaçar um pouco, eu vou mexer nessa potência, né? Então, vou passar para lá. Aumentei o número, o que que eu faço? Eu diminuo, né? Então, aumentei o número, o que que eu faço? Eu diminuo o expoente. Então, menos 7 menos 1 vai ficar menos 8, né? Beleza? Então, isso aqui, ó, a raiz quadrada de tudo isso. Certo, pessoal? Tá bom? Agora, pronto, acabou a questão, né? Aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai tirar a raiz de 36, ele vai sair para fora da raiz, vai sobrar só o 10 elevado a menos 8, né, molecada? Fechou? Então, beleza. Aqui é o seguinte, né, ó. Beleza, você tirou o 6 aqui, fechado. Aqui você tem uma regrinha de potência, né? Aqui você sabe que o que está na raiz em cima, né, vem para baixo e o que está embaixo vai para cima, né? Então vai ficar 6 multiplicado vezes 10A. O que está em cima vem para baixo, então vai ficar 2, né? E o que está embaixo vai para cima, menos 8, certo? Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 4. Fechou, pessoal? Tranquilo a questão também, hein, galera? Tá bom? Só tinha esse macete. Mini macete, né, pessoal? Tá bom? Só você saber um pouquinho aí de concentração, né? Em uma solução de caráter básico que você matava a questão, tá bom? Mas questãozinha de concentração aí que envolve constante equilíbrio, que envolve solução, tá bom? Enfim, bem padrãozinho também. Beleza? Tá bom? Então fechou, fechou. Aqui, galera, depois a gente fala um pouquinho aí das propriedades da tabela, tá bom? Aí você vai, enfim, nomear as famílias aí, beleza? Cara, normalmente você vai olhar a tabela para quê? Cara, a FATEC gosta de cobrar algumas coisas aí, né? Tipo, raio atômico, né? Afinidade eletrônica, gosta de fazer umas cobranças assim um pouco mais baseadas, mas é raro isso acontecer, tá bom? Beleza? Aqui, ó, né? Aqui você sabe, você tem que saber que essa galera aqui são os gases nobres, né? Hélio nenhum arrancou a criptonita do xerife de Rondônia, né? Então essa galera aqui já está estável, beleza? E a família, na verdade, pessoal, tá falando para ti aqui, ó, tá falando para ti quantos elétrons essa galera tem aqui na camada de valência, né? Então, por exemplo, aqui o hidrogênio, lítio, Na, que você tem, né, um elétron disponível ali sobrando, né? Basicamente, o que precisa acontecer para essa galera ficar estável aqui, né, pessoal? Ele precisa perder uma carguinha, né? Se ele perder uma carguinha, fechou. Então, pô, né, toda hora aí a gente vê esse tipo de ligação iônica aqui, não é, pessoal? Então, Na+, Cl-, certo? Por que que a gente fala Na+, Cl-, né? Porque aqui, ó, você tem um elétron sobrando, né? Esse elétron vai ser perdido, né? Então você ganha um cátion, certo? E o Cl- você ganha um íon ânion, beleza? Ou seja, né, pessoal, o que que você acha que vai acontecer aqui, né? Os opostos se atraem, né? Por isso que a gente fala ligação iônica, né? Ligação iônica, beleza? Por isso que a gente fala ligação iônica. Então aqui, por exemplo, um tipo de ligação iônica, né? Aqui, ó, você tem outro padrãozão aqui também, ó, HCl, certo? H mais Cl menos, ligação iônica também, ó, tá vendo? O hidrogênio aqui tem um sobrando, o Cl menos tem 7 aqui, ó, tá vendo? A família te indicando, tem 7 aqui, tá doido para receber um. Por que, professor, tá doido para receber um? Uai, porque o Cl aqui que tem 7 carguinhas aqui, ó, ele tá doido para receber um para chamar, para entrar na famosa regríssima aí do octeto, né, pessoal? Uma vez que as 8 carguinhas estão ali na camada de valência, ele está estável, né? Ele cumpriu a sua missão, beleza? Vide aqui os gases nobres, que já nasceram estáveis, beleza? Né? O hélio aqui é uma exceção, porque ele só tem 2 carguinhas mesmo, né? Na distribuição eletrônica. O neônio, o argônio, né? Tudo aí, se você for fazer o diagrama de Lewis-Pauling, você vai ver que eles estão estáveis,
certo? Então, 8 carguinhos aí na camada de valência, certo, pessoal? Mas enfim, a gente conversa mais sobre as propriedades aí da, da tabela periódica, certo? E na verdade eu nem ia usar isso aqui, eu acho que eu ia usar e acabei não usando aqui, aqui no resumão de vocês. Fechou, pessoal? Beleza, galera. Cara, outra questão aqui super importante, outra questão aqui marota demais, legal demais, que é o cálculo de Knox, né? Cálculozinho de Knox. Importante aqui, tranquilo, fácil e gosta de ficar caindo, né? Tranquilo mesmo, beleza? Então, cálculozinho de Knox, pessoal, vamos lá? Ó, bom, ele falou um textão aqui, tá? Olha o que eu vou fazer com esse textão aqui. Olha o que eu vou fazer, olha só, né? Ai, professor, como você é agressivo. Pois é, né? Não quero nem saber desse texto, tá? Ele falou SO4 2 menos, né? E ClO1 menos, tá bom? Pessoal, aqui a gente já vai partir direto para o cálculo de Knox, tá? Então, ó, pediu os números de oxidação, né, do enxofre, do cloro nos íons, e são respectivamente, bom, tá pedindo aí cálculo diretão aí de Knox, bem tranquilo, bem fácil, tá? Então, ó, vamos ver, né, os números de oxidação do enxofre e do cloro, beleza? Então, para a gente fazer a regrinha do Knox aí, ó, vamos colocar aqui o composto SO4 2 menos, tá? SO4 2 menos. E como é que você vai fazer cálculo de Knox? Cara, tem uma galera que monta tabelinha, que monta não sei o que tem, umas coisas. Enfim, eu não gosto não. Beleza? Eu não gosto tanto não assim, tá? Ó, a gente sabe, padrão aí, que você vai precisar guardar, tudo bem? Que o NOx do oxigênio é menos 2 geralmente, tá? Senão ele vai te avisar, beleza? Mas geralmente o NOx do oxigênio é menos 2. Ou seja, né, pessoal, esse cálculo de Knox aqui, ele está simulando como se todas as ligações fossem ligações iônicas, certo? Então, sei lá, não existe mais ligação metálica, não existe nada disso. Ele está simulando como se tudo fosse ligação iônica, né? Tudo tem que tender à estabilidade lá que a gente acabou de fazer aqui, ó, do NaCl, tá? Então tudo vai tender ao equilíbriozinho aqui entre essas duas coisas, né? Você vai olhar isso aqui no microscópio, né, uma ligação iônica, você vai ver que elas estão atraídas mesmo lá pela força da eletrostática, né? Pela força da eletrostática. Lembra essa matéria em física, né? Eletrostática. O que acontece quando as carguinhas estão diferentes lá? Quando você vai estudar duas carguinhas pontiformes, né? O que eles vão acontecer na física? Sinais opostos vão se repelir, não é? Vão se repelir. Sinais contrários vão se atrair, não é? Pois é, isso que acontece aqui, quando você tem uma ligação iônica, por exemplo. Beleza? E basicamente, quando a gente vai fazer cálculo de Knox aí, a gente está simulando isso, tá? A gente vai tender tudo ao equilíbrio. Beleza? Então, pessoal, o que sabemos? Né? Que o Knox é menos 2, ou seja, o que a gente vai fazer? Ó, se a gente tem 4 oxigeninhos aqui, então vai ser 4 multiplicado por menos 2, né? Que vai dar, ó, igual a menos 2, certo? Tudo bem? Por que, professor, menos 2, né? Que vai dar essa igualdade aqui? Bom, isso daqui é o NOx do oxigênio, então a gente multiplicou por 4, a gente sabe que é menos 2, né? E ele avisou aqui para ti, né, que você tem o menos 2 aqui, ó, né? Então, fechou. Aqui a gente já entra, né, em equilíbrio aí na equação, ela tá tranquila, né? Então vai ficar mais menos 8, isso aqui, que é igual a menos 2. Passou o menos 8 para lá, vai ficar então menos 2 mais 8. Né? Deixa eu afinar um pouquinho aqui, ó. Eu acho que tá perto mesmo, né? Tá? Ou seja, né, pessoal? Fechou aqui, ó.
A gente sabe então que S é igual a mais 6, ou seja, 6 mais, né? 6 mais, tá bom? Tranquilo, né? Aplicar a regrinha do Knox aí, tá bom? Daqui a pouco eu acho que eu deixei uma tabelinha ali dos principais Knox. Bom, se eu não deixei, eu coloco depois. Tá bom, pessoal? Coloco. Acho que eu não coloquei não, hein? Vacilei. Vou colocar, tá? Para vocês saberem os principais Knox aí. Beleza? Mais do oxigênio, menos 2. Fechou? Tá bom. E agora o ClO1 menos, né? ClO1 menos, então ClO1 menos. Então, mesma regrinha, né, pessoal? Cl mais, né? Quanto que é o NOx? Menos 2. Menos 2, que é igual a menos 1, né, pessoal? Se tivesse sozinho aqui, se não tivesse nada, ia ser igual a zero, certo? Como ele te avisou aqui, né, ó, igual a menos 1, tá? Então vai ficar Cl é igual a... O menos 2 passou para lá, então vai ficar menos 1 mais 2. Vai ficar Cl é igual a 1, né? Então, letra D de jeans. Letra D de jeans, tá? Então, fechou. Fechou essa daqui. Nem sei qual que era o exercício aqui da parada. Qual que é o exercício? Deixa eu ver. Qual que é o exercício? Qual que é? Qual que é? Vamos lá, cálculozinho de nó. Questão 5, né? Então, questão 5. Questão 5, 5D. Vou dar uma atualizada aqui, pessoal, nesse materialzinho aqui, tá? Aí eu coloco para vocês aí os NOx mais famosos. 5D. Fechado, galera? Tranquilaço, né? Bem tranquilo mesmo, tá? Então, cálculozinho de NOx, ó. Então, sei lá, vamos pegar outro aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar, então, o NO3. NO3 menos. Para você pegar o jeitão, né? Você lembra que o NOx do oxigênio é menos 2, né? Só que você tem 3 oxigênios, então 3 multiplicado por menos 2, que é igual a menos 1. Beleza? Então isso aqui vai dar, ó, menos 6, passou para lá, isso aqui vai dar 5, né? Beleza? Tá? Ou seja, né, os números de oxidação aí, supondo, né, que a ligação é iônica, né? Quando a gente fica brincando de inox é isso. Fechou, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, então. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar outra aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Ó. Aliás, vou deixar aqui, ó, para você. Ó lá, faz esse aqui, ó, junto comigo. Faz esse aqui, ó, CO3, 2 menos. Faz aí. Faz esse aí. Vou colocar aqui, ó, extra 1. Vou colocar extra 2 aqui, ó. Extra 2. Então você faz aí o CO2, por exemplo. CO2. E aí? E aí? E aí? Fez? Fez? Pausou o vídeo? Fez? Fechou então. Então vai ficar C, né? Mais 3 multiplicado pelo NOx, né? Do oxigênio. Que é igual a, que tem que ser igual a, ó, né? Menos 2. Menos 2. Tá bom? É como se tudo aqui, galera, tivesse que entrar em um equilíbrio, né? Beleza? Basicamente é quase isso, né? Então, quando você olha lá para a ligação iônica, né, isso que você está brincando, né, isso que você está brincando lá no NaCl, né? Então, lá no NaCl você tem isso, né, NaCl, né? Aí lá você tem, lá no Na você tem um elétron sobrando, né? Você tem um elétron sobrando, certo? Esse elétron sobrando aqui, ele vai ser perdido, beleza? Perdeu um elétron, o que que acontece com ele?
né? Ganha um íon cátion, porque ele perdeu um elétron, né? Perdeu um elétron, beleza? Aí, lá no Cl, o que você tem? Você tem ele com 7, né? 7 carguinhas ali, só faltando uma para completar a regra do octeto. Aí o que acontece, né? Só falta uma, ele vai ganhar um elétron, ou seja, ele fica negativo, certo? Aí você tem uma ligação iônica bonita aqui, ó, né? Equilibrada, né? Que parece lá, se você der um zoom, parece com a eletrostática da física, né, pessoal? Pois é, tá tudo, né, conectado às bagaças, né? Beleza, professor, então fechou, então tranquilo, já fiz aqui, professor, foi mais fácil do que tirar leite da boca de criança. Não é assim, né? É tirar doce, né? Pois é, tirar doce da boca de criança. Pois é, é verdade, né? Deve ter sido fácil mesmo. Que bom que você já pegou o jeitão aí de calcular os NOx, né? E se a FATEC cobrar, ela vai gostar, né? Ela vai adorar cobrar sim de você. Falhou? Falhou? É nóis! Então fechou, professor. Pô, professor, agora eu entendi. Pois é, agora, né? Que na ProtonMaia você sempre entende tudo, né? Não tem como, né, rapaz? Não tem como, né? Galera do Enem aí, pelo amor de Deus, vai fazer 160 mais fácil. Eu vou fazer, aliás, no ano que vem eu vou fazer todas as provas aí com a galera, todas. ETEC, FATEC e ENEM, né? Vocês vão me ver aí nas provas. Fechou? Então, C é igual a mais 4. Então, beleza. Então, tá bom. Ah, professor, por que aqui é zero, né? Porque você está vendo que não apareceu nada aqui, né? Não apareceu nenhum íon aqui em cima, né? Aqui, ó. Apareceu nenhum íon aqui. Então, é zero. Beleza? Tranquilo? Fechou, professor. Manjei essa bagaça aí, hein? Pois é, tranquilaço. Fechou? Ó, galera, essa aqui, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Padrãozão total. Ó, tem um pouco, né, do que a gente falou agora, só um pouquinho, tá? Mas essa aqui é padrão demais, né, do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza ama esse aqui, né? Vamos chamar isso aqui, ó, de... Isso aqui, galera, é um pouco de atomística, tá bom? Inclusive a galera do nono ano que vê muito isso, tá? Então isso aqui é um pouco de atomística, a gente vai falar que esse átomo aqui, ó, ele é X, né? Então você tem um átomo X e aqui em cima você tem uma coisa chamada A, né? Que é a massa, certo? E aqui embaixo você tem uma coisa chamada P, que é o número de prótons, tá? Que é o número de prótons. Beleza? Então tá bom. Então beleza. Então, ó, e esse número de prótons aqui, ele é igual ao número atômico, tá? Então essa é a representação, basicamente aí, ó, quando você vai fazer a representação de um átomo, é isso que você representa, tá? E aqui no caso ele tem dois íons, né? Íons 2 mais aí. Beleza? Mas já vamos falar disso, certo? Beleza, pessoal. Aqui, como a gente falou embaixo, aí ele pergunta sobre exatamente o cádmio, né? E a gente falou que embaixo a gente tem o número de prótons, né? Ou seja, o cádmio ele está aqui, né? Então o cádmio está aqui bonitão. Ele falou que o cádmio tem 48 prótons e que ele tem 112 de massa, né? Então, ó, aqui o número de prótons 48. Beleza? Então fechou. Então só pode ser, ó, ou entre C e E. Beleza? Tá. Vamos calcular o número de nêutrons agora, galera? Como é que você faz? A igual a P mais N, né? Então isso aqui vai ser a fórmula da pequena nina. A pequena nina, massa é igual a prótons mais nêutrons. Professor, mas por que não entra o elétron aí? Porque a massa do elétron é absolutamente desprezível, tá? Então ela nem vai entrar nessa conta aí, nesse cálculo. Certinho? Tranquilo? Então beleza, professor, manjei, entendi. Tá. Então vamos calcular o número de nêutrons, vai ser o número de massa, que é o A, tá aqui, ó, né? Esse aqui é o A, então vai ser 112 menos 48, né? Menos 48. Então, o número de nêutrons vai ser, deixa eu ver, 64. 64 o número de nêutrons, né?
Então, letra B de bucéfalo? Não, né? Que aqui ele falou 46, certo? Então, não pode ser a letra B de bucéfalo. Deixa eu ver. Aqui ele falou 67 nêutrons, a C a gente também tira. Não pode ser, então tá entre essas duas aqui. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Ó, lembra que eu falei que isso aqui é o RG do átomo, né? Lembra que eu falei que isso aqui é o RG do átomo? Ou seja, o número de prótons é o RG do átomo. Por quê, professor? Porque ele está lá no núcleo, né? Ele é imutável, a parada é imutável. Ele é imutável, ele está lá no núcleo. E aí lá na eletrosfera que você tem os elétrons, né? Girando loucamente, né? Aqui você tem prótons e nêutrons e aqui a eletrosfera girando loucamente é ele que vai se ligando com as outras molequinhas, com os outros atominhos, né? Beleza? Então tá. Beleza, pessoal. Isso aqui, então, o número de prótons costuma ser igual ao número de elétrons, tá? A não ser que exista já declarado aqui no átomo um íon, né? Nesse caso aqui você tem o íon cátion. Então, ó, por exemplo, se eu tenho 48 prótons, né, próton mais, se eu tenho 48 prótons, você, né, teria então, se isso daqui, se não existisse nenhum íon aqui, você teria 48 elétrons, tá? Ou seja, se a gente vai lá na tabela periódica, eu estou lembrado aqui que o sódio vai ter 11, né? Porque ele tem 11 elétrons, né? Então ele tem 11 prótons. Cadê o sódio? Aqui, ó, né? Aqui. Então o número atômico dele, ó, bonitinho aqui. Ah, professor, mas isso aí não é a massa? Não, aquela é a representação atomística, tá? Aqui, sim, aqui vai aparecer o número atômico, que é o número de prótons, beleza? Aqui, ó, falei para vocês, o RG, o que identifica o átomo. O RG é o número de prótons, porque ele está lá no núcleo, quietinho, ele não se mexe. Então ele é RG, ele não muda. O seu RG muda? Não muda, né? Então não vai mudar, né? Beleza? Beleza, professor, entendi. Então tá bom. Então tá. Então, se tem 48 prótons, então tem 48 elétrons, é isso, professor? Pois é isso mesmo, né? Só que, neste caso aqui, ele falou que tem dois íons cátion, né? Beleza, pessoal? Ou seja, se tem dois íons cátion, né? Concorda comigo aqui, ó? Se tem dois mais dois íons cátion aqui, ó, dos 48 elétrons aqui, ó, dois vão ser puxados, né? Para se equilibrar aqui na fita aqui, né? Então vai sobrar 46, né? Tudo bem, pessoal? Suave? Beleza? Tranquilo, né? Então, letra E de escola. Letra E de eu, né? Estou pronto para a FATEC. Certo? Então tá bom, professor. Manjei, isso é louco, professor. Mó fácil isso aí, pois é. Mó fácil isso aí, né? Ó, aproveitando aqui a deixa, molecada. Eu sei que o PB, que é o chumbo, né? 207,82, a bagaça aqui, né? Eu sei que esse chumbo aqui é desse jeitão. É o chumbo, o PB? Acho que é, né? Vamos ver. Né? Pelo menos lembro que é. Vamos ver. Em 2009, na Alemanha, foi confirmado por. Vamos fazer essa 25. E ocupar 117. Momento 117, tá. Bombardeando amostras de berquélio radioativo com átomos de cálcio. Pesquisadores criaram átomos com 117 prótons, um elemento que é aproximadamente 40. É isso aí, o PB é o chumbo, né? Então ele falou que é 42% mais pesado que o chumbo e com meia-vida relativamente longa, né? Então tá, 42 mais pesado que o chumbo. Galera, se ele falou sobre peso, quando você fala peso, você está falando o quê? Né? Você está falando de, olha lá, massa, né? Associação de massa, não é o PMG lá da física, né? A segunda lei de Newton, a segunda lei. Pois é, então você está falando de peso, você está falando de peso, você está falando de massa, beleza? E não sei se vocês lembram, mas a massa atômica aqui do átomo é o que fica em cima aqui na bagaça, não é?
Pois é, ele falou que é 42% mais pesado, né, pessoal? Quem lembra da fórmula de aumento aí? Então, ó, cálculo de aumento de porcentagem, né? Pois é só isso, professor? É, né? Vai ser 100% mais o quanto aumentou. Então, 100% mais o quanto aumentou, que é 42%, multiplicado por 207, né? Na prática, se você tá rapidão mesmo, né? O que você faz? Você só mete aqui, né? Ó. Isso aqui é 142%, você fala, é 1,42, já transformei aqui de cabeça, né? Então, fechou, galera, né? Então, você vai multiplicar 207 aí por 1,42, né? O número que é acima aí do 207 é o 294, então só pode ser ele, né? Não vou nem fazer a conta. Fechou, pessoal? Tranquilo? Beleza. Outro aqui de atomística, mas, né, cobrando de um jeitinho diferente, né, pessoal? Beleza? Então tá bom, pessoal. Ó, outra coisinha aqui que gosta de cair na FATEC, né? Dá uma olhadinha aí em geometria molecular. É claro que você vai ter uma porrada de estratégia, né? Uma porrada de, enfim, de propriedade, de regra, né? Para você fazer associação de geometria molecular, tá? Galera, basicamente o que é isso aqui, né? Aqui é o seguinte, ó. Cara, se você tem uma molécula de hidrogênio, né? Quando ela tá lá no espaço e tá o hidrogênio ele tá lá ligando com o oxigênio, então você tem lá dois átomos aqui. O certo seria, né, desenhar o átomo assim, né? Ó. Você tem lá, ele vai ficar de algum jeito, digamos assim. Ou seja, na hora que eles forem se ligar, ele vai oferecer alguma geometria, concorda comigo? Tá? Concorda comigo, né? Então ele vai oferecer alguma geometria, tá bom? Vamos. Ou seja, né, isso daqui se chama geometria molecular. É só você estudar a disposição de como o átomo fica representado ali no espaço, hipoteticamente, tá, pessoal? Tá bom? Então, por exemplo, o CO2, né? Opa, e é o CO2. É o CO2 mesmo. Ó, pessoal, aqui eu devo ter comido a questão, né? Deixa eu ver. O professor estava com fome, né? Comeu a questão, né? Nossa, professor, você tá péssimo nas piadas hoje, né? Pois é. São 3 da manhã, né, galera? Então, o professor tá péssimo, mas uma hora dessa o professor não. Né, Calu? E o Calu tá aqui, né? Que o Calu, ele não. Se tem alguém que assiste a aula da. Né? Se tem alguém que assiste a aula da Proton é o Calu, né? Que ele anda comigo aí pra cima e pra baixo. Muito bem, pessoal. Ó, normalmente ele fala a presença de CO2. É o CO2 mesmo que ele vai analisar, né? Então tá, é o CO2. Vou poupar você aqui da leitura total do texto, ok? Não tem nada demais. Ele só fala do ácido carbônico aqui, ó. Ele forma ácido carbônico. Olha que loucura, né? Ele está, enfim, te mostrando uma solução aqui. Academia, presença de CO2 na atmosfera. Pode levar aqui, né? Presença de geometria molecular. Deixa eu ver. É isso aí, ele vai falar do CO2, né? Carbônico, exalado, já que o CO2 é um óxido ácido, né? Muito bem. Então ele está falando de um óxido, né? Tem oxigênio aí em meio ao carbono. E ele pede para você analisar isso, né? Basicamente é isso, certo, pessoal? Tá bom? Beleza. E aí, né, o que eu estava falando aqui, que basicamente a gente vai considerar como que a molequinha foi disposta, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, beleza. Eu já vou falar, inclusive, aqui um pouquinho mais das regrinhas, tá? Mas beleza, né? Eu quero que vocês pensem comigo, tá? Ó, o carbono, vocês estão ligados que o carbono faz 4 ligações, certo? O oxigênio faz 2 ligações. Independente, pessoal, independente se ele vai perder, vai ganhar,
tá bom? Não estou pensando nisso. Independente se ele vai compartilhar a carga, independente de qual é o tipo de ligação, do que vai acontecer, eu estou, né, falando aqui da quantidade de ligações. Ok, beleza. Cara, você concorda comigo que, ó, se eu colocar aqui o átomo que tem mais ligações aqui no meio, tá? Para ser a minha base. E agora eu preciso ligar esse carbono aqui com os oxigênios. Então, ó, vou ligar com os oxigênios, vou ligar com os oxigênios. Vou ligar aqui com os oxigênios, vou ligar com esse oxigênio. O que você acha que vai acontecer se eu colocar aqui uma dupla ligação aqui e uma dupla ligação aqui? Porque ó, o carbono ele precisa fazer, né, 4 ligações. Então coloquei uma dupla aqui e uma dupla aqui. Certo? Pessoal, o que eu acabei de fazer? Né? O que eu acabei de fazer aqui? Seguinte, ó, pensa comigo, Ratazana. Cara, você concorda comigo que se isso aqui, ó, é sei lá, uma estrutura, alguma coisa, né? Você concorda comigo que isso aqui foi por água abaixo, certo? Ou seja, não faz sentido nenhum tá assim, concorda? Porque isso aqui não está equilibrado, ó. Fisicamente as coisas têm que estar equilibradas, não é? Fisicamente as coisas têm que estar equilibradas, certo? Se você olha para um quadradinho aqui, o teu centro de massa ele está no meio. Se você olha para um retângulo aqui, o que é o centro de massa, professor? É onde concentra a carga. Ou seja, as coisas têm que estar em equilíbrio, equilibradas, né? Para elas estarem o mais estáveis possíveis. Tudo bem? Vocês concordam comigo isso? Belezinha? Então tá bom. Então belezinha então. Belezinha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês. Não é só isso, tá? Mas eu queria que você pensasse junto comigo aqui na formação da molequinha. Ou seja, né, você tem as regrinhas, então né, você tem as regrinhas aí para saber qual que vai ser a apresentação da geometria de cada molécula. Mas, pô, cara, se você tem um carbono aqui, né, você não vai desenhar ele assim, né? Você vai desenhar ele assim. Ou não? Ou eu tô maluco? Você vai desenhar ele assim. E essa daqui até ontem à noite né, é uma geometria linear. Por quê, galera? Porque aqui ele está estável, né? Aqui ele está estável. Beleza? Aqui você vai ter 180 graus aqui, ó, entre uma e outra, mas aqui elas estão estáveis, né? Ou seja, essa movimentação de ligação aqui, ó, só essa movimentação de ligação aqui, ela gera energia, né? Gera energia. A molécula não vai ficar gastando energia à toa, né? Ela não vai ficar gastando energia à toa. Beleza, pessoal? Não sei se vocês manjam, galerinha, mas o micro-ondas, quando você coloca sua comida lá no micro-ondas, tem uma coisa, né, dentro do rice, do arroz, isso aqui é um arroz, tá? Nossa, professor, mas é um arroz, tá? Isso é um arroz, ok? Tem uma coisa lá chamada água, beleza? E a água, você está vendo aqui, ela linda, maravilhosa, inclusive, né? Ela tem uma geometria angular, beleza? Ela tem uma geometria angular aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui ele tem que ser menor do que 20 graus, do que 120, tá? Menor do que 120 graus. E cara, basicamente o que o teu micro-ondas vai ficar fazendo lá é mexer no dipolo, tá? Isso aí entra em física, entra mais na parte de, enfim, de estudo das cargas ali. Vai ficar mexendo nesses dipolos aqui, ou seja, movimentando essas ligações aqui, para que isso gere energia. Beleza? Ou seja, o que a gente conclui? Que a molequinha ela tem que estar o mais estável possível. Ou seja, por lógica, tá? Por lógica, a gente mataria que o CO2 é linear. Beleza, pessoal? Tá? Mas beleza, né? Ó, guarda isso. Se são molequinhas diatômicas, se são molequinhas diatômicas, então diatômica, né? O que é diatômica, né? Dois átomos. Então,
elas têm uma geometria, né, linear, beleza? Então elas são lineares, beleza? Diatômica, ou seja, H2. O CO2 aqui a gente falhou na missão, tá? Mas o CO2 é um caso específico, certo? Por conta aqui das ligações serem muito similares. HCl, tá vendo? Então, diatômicos aqui, pessoal, dois átomos aqui, ó, uma geometria linear, NaCl, beleza? Então, tudo isso aqui tem uma geometria linear, ó, linear, tá? Tranquilo, professor, manjei, beleza? Beleza, e aí, na geometria angular? Geometria angular. Aí você guarda aqui, né? Começando aí por três átomos, tá? Então, por exemplo, a geometria angular, que é angular. Tô esquecendo que eu tô sem a câmera hoje, né? Ó, geometria angular, H2O, por exemplo, né? A água, H2O, geometria angular, ó. Inclusive ela está angularmente aí menor do que 120 graus, né? Beleza, pessoal? Ah, professor, me dá um exemplo então de uma tetaédrica. Pois é, galera, ó, gás metano. A gente daqui a pouco estuda em nomenclatura, né? MET, próprio butpente, em, né? Então isso aqui, ó, tetraédrica, né, pessoal? Pô, e de novo, né, galera, ó, se você vai utilizar a lógica, como que você acha que fica isso aqui, né? Ó, inclusive tem o nome, né, tetraédrica. Pô, você tem um carbono no meio, que é que você coloca sempre o elemento central aqui que faz mais ligações. Nesse caso aqui a gente está analisando o composto orgânico, você coloca o carbono, né? Então, hidrogênio, hidrogênio, que faz uma ligaçãozinha só, né? Hidrogênio, hidrogênio. Você sabe que o carbono chegou na prisão e falou, né? Eu tenho direito a 4 ligações, né? Aí o hidrogênio ficou triste que ele só tinha direito a uma, né? Beleza? Então isso aqui, ó, tetraédrica. Tetraédrica. Tá? Então, galera, letra A de Azerbaijão nesse caso aqui, tá? Trigonal ó, geralmente, né, com 4 átomos, geralmente, né? Trigonal e piramidal. E 5 átomos tetraédrico, tá? É claro, pessoal, vai ter, né, terão exceções, né? Matéria de geometria molecular é extensa, né? Mas aqui a gente está vendo o resumo e também a lógica, né, da matéria, que é tranquilo. Tá bom? Beleza? Nossa, já foi. Faltou exercício, acho. Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. Então tá bom. Daqui a pouco eu já coloco o restantezinho aí de química, né? Não esquece de que a gente tem um encontro marcado, né? No sabadão, beleza? Vamos fazer nossa live de revisão aí de sempre, tá bom? O professor tá num batidão danado aí, mas com certeza não deixo de garantir aí né? Enfim, a reta final aí da minha moçada aí, porque isso é mais importante do que tudo. Beleza, pessoal? Então fechou, galera. Tamo junto. Beijo no coração, tá? Valeu. Desculpa aí se hoje eu tava com um pouco com sono, mas agora são 5 da manhã. Beijão, fiquem com Deus. Valeu, tchau.